Muito bom dia, meu querido irmão, graça e paz em Cristo Jesus. Desejo a você um dia abençoadíssimo, um dia recheado pelas boas notícias do Evangelho de Jesus. Bom, estudamos já o primeiro verso do Salmo 23 e vimos um pouco acerca do Deus Pastor, quem Ele é. E agora passaremos ao segundo verso, quando o salmista Davi começa a descrever aquilo que o Deus Pastor faz. Quero ler o verso 2 através da Nova Versão Transformadora. Se a sua versão for um pouquinho diferente da minha, não tem problema algum. Vamos ler o verso 1 e o verso 2 para crescermos no conhecimento desse texto tão especial da palavra do nosso Deus. O texto diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos." Antes de olhar para o verso 2, nos seus detalhes, nós precisamos entender algo muito importante nessa transição. Davi primeiro declarou quem Deus é, Ele é o seu pastor, Ele supre, Ele nutre relacionamento, Ele cuida. E agora o salmista começará a descrever os ofícios do Deus pastor, os atos do Deus pastor, que tipo de trabalho o Deus pastor faz enquanto pastor. E aí não poderia deixar escapar uma verdade muito importante da palavra de Deus. Não somos nós quem dizemos a Deus o que Ele deve fazer. Deus sabe o que tem que fazer. Porque Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. As ovelhas não sabem o que tem que fazer. Elas não sabem para onde ir. Elas não sabem exatamente quais são os perigos que as cercam. As ovelhas estão numa condição muito inferior à condição do pastor, no que se refere à visão, a conhecimento, até mesmo a força e habilidade em lidar com as situações mais comuns da vida. É interessante, irmãos, que muitas e muitas vezes nós, como ovelhas, nos sentimos na capacidade pastoral e chegamos até mesmo a dizer ao Deus pastor o que Ele tem que fazer. Como ovelha, às vezes discordamos do Deus pastor. Ficamos chateados com o Deus pastor. Nos rebelamos contra o Deus pastor. Nunca esqueça quem você é e quem Deus é. Você e eu somos ovelhas. Deus é o pastor. E se queremos dizer a Deus o que Ele tem que fazer, na realidade nós cometeremos um absurdo, até mesmo no que se refere à estratégia, porque nós, com uma visão de ovelha, vamos ditar a Deus o que Ele, com a visão de pastor,
sabe muito bem o que deve ser feito. Eu diria que todos nós precisamos aprender a ser ovelhas, aprender a ser cuidados por Deus, aprender a observar o que o Deus pastor quer, como Ele vai fazer e por que Ele vai fazer. Então, antes de verificar os atos do Deus pastor, eu quero desafiar você nessa manhã a assumir o seu estado de ovelha, a quebrantar-se diante de Deus e a dizer ao Senhor: Senhor, eu sei que Tu és o pastor, Tu sabes o que fazer, eu não sei, então eu me submeto a Ti, eu me rendo a Ti. Como ovelha, eu permito, do modo mais liberal possível, que o Senhor, que é o meu pastor, cuide de mim do jeito que o Senhor quiser. Você tem dificuldades para se submeter ao Deus pastor? Talvez você tenha, mas nós vamos orar agora. E eu também me coloco nas mãos do Deus pastor agora, pedindo que Ele cuide de mim, cuide da minha família, cuide da sua família, cuide de você, cuide da nossa igreja. Deus é pastor, Ele sabe o que nós precisamos. Vamos orar. Senhor Deus, cuide de nós. Nos perdoe por tantas e tantas vezes querermos mandar em Ti, no sentido de dizer o que o Senhor tem que fazer. Pai, como ovelhas nós não temos a visão que o Senhor tem. Nós não temos a capacidade que o Senhor tem. Nós não temos a plenitude de conhecimento que o Senhor tem. Então, nessa hora, nos rendemos a Ti, nos submetemos a Ti e declaramos: Tu és o nosso pastor. Nós precisamos totalmente do Senhor. Cuide de nós. Venha ser o nosso pastor nesse momento de uma maneira toda especial. É o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão querido, meu amigo querido. E não esqueça, Deus é o nosso pastor. Ele sabe como cuidar de nós.